E aí, vamos juntos mergulhar numa investigação sobre o momento que literalmente mudou o mapa do mundo, a chegada dos europeus aqui no que hoje a gente chama de Brasil. Sabe que essa é uma comparação que parece meio maluca no começo, mas faz todo sentido? Tanto um quanto o outro vivem de juntar pistas, analisar evidências para tentar montar o quebra-cabeça e descobrir o que de fato aconteceu lá atrás. É isso mesmo, Léo. E o nosso arquivo do caso de hoje está recheado de fontes, que são as nossas pistas. Mas aqui tem um detalhe crucial. Elas contam versões bem diferentes. E às vezes até opostas da mesma história. Beleza, então. Pista número 1 na mesa, o relatório oficial. Pensa assim, é como se a gente pegasse o primeiro depoimento colhido na cena do crime, aquele documento que foi enviado direto para o chefão, o rei de Portugal. Exato, essa carta é tipo o depoimento da principal testemunha ocular, sabe? Foi escrita ali, na hora que tudo estava acontecendo, por uma pessoa que tinha uma tarefa muito específica: registrar tudo para a coroa portuguesa. Olha só o que ele diz nesse trecho aqui. O Caminha descreve os indígenas, fala da aparência deles e aí solta essa, que eles parecem ter uma tal inocência que seria muito fácil torná-los cristãos. E por quê? Porque na visão dele, eles não tinham nenhuma crença. Essa frase, por si só, já é uma pista gigante sobre a cabeça daquela galera. Pois é, e aí que tá o pulo do gato do historiador, né? A gente não pode analisar só o que foi visto, mas principalmente quem estava vendo. O que será que essa carta revela pra gente sobre o jeito de pensar do Caminha e dos europeus daquela época? É que a visão dele tá totalmente contaminada, né? Ele tá olhando para aquela cultura nova, mas usando a régua da própria cultura dele, a europeia. Ele acha o rosto deles bom segundo o padrão de beleza dele. Ele vê a nudez e chama de inocência. Ele não vê uma igreja e já assume que não tem crença. O nome disso é etnocentrismo. É julgar o outro a partir do seu próprio umbigo. Bom, vamos deixar a carta de lado um pouquinho e pegar a nossa segunda pista. E essa não é um texto, é uma imagem. Uma imagem muito famosa. Pensa nessa pintura como se fosse um daqueles desenhos de reconstituição de crime da TV. Só que com um detalhe importantíssimo, ela foi feita mais de 350 anos depois do fato. E claro, com uma intenção muito clara por trás: ajudar a criar uma imagem de nação para um Brasil que tinha se tornado independente há pouco tempo. É só bater o olho na cena que a gente percebe, né? É tudo muito perfeito, muito harmônico. Um encontro tranquilo, uma natureza que parece o paraíso e, claro, a cruz, gigante, bem ali no centro de tudo, como o grande símbolo da chegada da civilização e da fé. É uma homenagem feita para passar uma mensagem de paz e união. Agora, vamos dar um zoom. Como é que os indígenas foram pintados ali? A postura deles, onde eles estão no quadro, tudo isso foi uma escolha do pintor e conta uma história. Exato, eles estão ali meio que na beirada da cena, só observando, sabe? Passivos, curiosos, quase como se a chegada dos portugueses e da cruz fosse um espetáculo que eles estavam esperando. Essa escolha de colocar os portugueses no centro e os indígenas como espectadores reforça aquela ideia de uma transição tranquila, uma narrativa que interessava muito para o Brasil do século XIX. E é aqui que o trabalho de detetive fica bom, porque uma imagem dessas é tão importante pelo que ela mostra quanto pelo que ela esconde. Ela mostra um encontro pacífico, mas esconde os séculos de conflitos e violência que vieram depois. Ela conta uma historinha linda, romantizada, mas joga para debaixo do tapete toda a parte feia da colonização. Exatamente. E é por isso mesmo que um bom detetive nunca para na primeira ou na segunda pista. A gente precisa de mais ângulos. O que nos leva à nossa terceira fonte, que vem de um lugar totalmente diferente. E essa aqui é a nossa testemunha-chave, a virada no caso. Um francês, Jean Delerre, que não era português e não era católico. Ele morou com os Tupinambá. E o diário dele traz algo que as outras fontes não têm. Diálogos reais, a voz dos indígenas. Gente, escutem só essa conversa que o Lera anotou. É simplesmente fantástica. Um ancião tupinambá faz uma pergunta que desmonta toda a lógica europeia. Ele basicamente pergunta: para que todo esse trabalho de cruzar o oceano, de cortar tanta árvore? Vocês precisam de tanto assim para viver? Esse homem tão rico que compra tudo isso, por acaso ele não morre no final, como todo mundo? Cara, esse diálogo é de uma profundidade, porque ele escancara o abismo que existia entre essas duas formas de ver o mundo. De um lado, a lógica europeia de acumular riqueza, de ter lucro, que estava movendo as grandes navegações e conectando o planeta. E do outro, uma filosofia de vida totalmente ligada à natureza e à necessidade. Isso simplesmente destrói aquela imagem do indígena inocente ou passivo.
Eles tinham uma lógica, uma filosofia complexa e muito bem estruturada. Ok, pistas na mesa, depoimentos analisados, chegou a hora do veredito. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver o que a gente descobre. Então, quando a gente bota uma fonte do lado da outra, a imagem fica mais clara. A carta do Caminha tinha um objetivo claro, relatar para o rei e justificar a posse da terra. A pintura do Victor Meirelles, outro objetivo, criar um mito de fundação para o Brasil. Já o Diário do Lery, a pegada era outra, era descrever uma cultura diferente e até criticar os próprios europeus. 3 fontes, 3 intenções, 3 visões completamente diferentes dos povos indígenas. E a grande conclusão é que nenhuma delas, sozinha, conta a verdade completa. Cada uma é uma peça, com seu próprio formato, sua própria cor, seu próprio interesse. A história não é uma fotografia única e nítida, dá mais para um mosaico feito de vários cacos diferentes. E é esse, no fim das contas, o trabalho de quem estuda história. O nosso trabalho de detetive. Não é achar uma respostinha pronta e fácil, mas sim entender a complexidade, cruzar as informações, perceber as contradições e, o mais importante de tudo, sempre se perguntar: quem está contando essa história? E por quê? Porque essa investigação toda prova que a história não está parada no tempo, né? Ela é uma conversa, uma disputa de narrativas que acontece até hoje e que molda o jeito que o Brasil se enxerga. E a pergunta final que fica, para fechar esse nosso caso, é: se essas são as histórias que chegaram até nós com mais força, quantas outras vozes, quantas outras histórias daquele mesmo tempo foram caladas e a gente ainda precisa descobrir e ouvir?